mais uma vez, conversar com a minha igreja, com os meus amigos, sobre algumas coisas que me incomodam. Já comecei algumas vezes as minhas falas assim. Eu gosto de temas que me cabem. Então, quando eu estou falando aqui hoje, tenho a certeza, sem nenhuma demagogia, de que isso aqui que eu vou falar com a gente hoje foi feito para mim. Eu estive nessa condição, eu estou dentro desse ponto que a gente vai falar hoje. Eu gosto muito de literatura, eu sou um sujeito que sempre gostei muito de ler, e muitos autores, muitos escritores brasileiros, autores estrangeiros, já li muita coisa. Tem um autor brasileiro, tem um escritor chamado João Guimarães Rosa, um escritor fantástico, diplomata, um romancista tremendo. Muitos ensaios, muitas ideias, muitos filmes, séries foram feitos baseados na obra de João Guimarães Rosa. E eu gosto muito da literatura dele, já li vários livros dele, acho que todos, não sei, não tenho certeza se eu já li tudo. Mas tem um livro do Guimarães Rosa, é um livro de contos, e um desses contos, é o 6º conto desse livro, está aqui nesse livro aqui, chamado Primeiras Histórias. Ele tem um conto chamado A Terceira Margem do Rio. A Terceira Margem do Rio. E essa história eu a li há muito tempo, e eu já li várias vezes esse conto na minha vida, e ele me emocionou muito, ele me afetou muito a história. Ela é muito forte e emocionante. E eu fiquei realmente impactado pela história, e ela soa na minha cabeça há muito tempo. Depois, lendo uma outra história da Bíblia, eu comecei a fazer um paralelo entre esse conto de ficção, claro, é uma ficção, do João Guimarães Rosa, mas eu comecei a fazer um paralelo entre os dois. A terceira margem do rio. A terceira margem. Essa história é interessante. A história não é tão difícil da gente entender. É um homem que mora com sua família parece uma zona rural, pelo clima, né? A maior parte do clima criado por João Guimarães Rosa é um ambiente mais ruralizado. Tá? E próximo aonde ele vivia com a sua família, nesse sítio, nesse lugar, tinha um rio. E esse homem resolve, de uma hora para outra, derrubar uma árvore, construir uma canoa, e ele se torna um ermitão. Só que um ermitão é aquele sujeito que se enfia numa caverna, num lugar, e se isola do mundo e tal. Só que o isolamento dele vai ser diferente, vai ser no rio. Ele vai entrar na canoa e ali ele vai permanecer o resto da sua vida. Ele aporta em lugares escondidos para comer, mas a vida dele vai ser flutuando na canoa. Os filhos não mais o veem, às vezes ele passa por perto de onde ele vivia com os filhos o veem de longe, gritam, chamam ele passa. Ele não se envolve mais com a família, e ele vai até o fim da sua vida. Ele vai até o fim da sua vida, ali, naquela canoa, ausente da família. Ele não vai embora, ele fica sempre mais ou menos no mesmo trecho do rio. Ele não vai para outra margem e vai embora e some da vista dos filhos. Ele não vem para a margem de cá, onde está a família dele. Ele simplesmente se mantém neutro, flutuando na canoa, né? Sem destino, a mercê do rio, das intempéries do tempo. Ele vai sendo levado pela correnteza, e essa vai ser a vida desse homem até o fim dela. E a família, as coisas vão acontecendo, os filhos vão vivendo dramas, vão crescendo, se casando e tal, e ele não participa de nada disso, porque ele está alheio a tudo isso. Ele está na terceira margem do rio, que é a canoa que ele criou. Aquele lugar
que não está nem lá, nem cá. Essa história, esse isolamento, né, se é que a gente pode chamar de isolamento, me fez pensar um pouquinho na vida cristã. Porque esse isolamento, esse descompromisso do pai com a sua família, ele mostra uma coisa assim, ele não aporta, né, mas também não vai embora. Ele não fica, nem vai. Ele não toma posição. Ele não fica estaca, ele não tem um lugar fixo, ele não está enraizado em nada. E muitas vezes na nossa vida cristã, a gente pode estar partindo para a terceira margem do rio. Nós contemporizamos as coisas, nós não tomamos uma posição nem lá nem cá, nós temos às vezes receio de tomar uma posição mais contundente, mais forte, de vincar raízes. Eu tenho esse fundamento, esse valor, essa raiz. A gente está flutuando. A gente contemporiza com as coisas, vamos ao sabor das correntes. Uma música, um pensamento, uma ideia me levam para aquele lado, no outro dia uma outra ideia, um outro pensamento, uma outra me leva para um outro lado, e eu vou flutuando ali, não estou nem lá nem cá. Eu estou na terceira margem. Só que as coisas de Deus, elas são margeadas, elas têm fundamento, elas têm princípios, elas têm ideias muito bem estabelecidas, e ela exige, a vida com Deus exige posicionamento do cristão. E por covardia, eu, Davi, por comodismo, muitas vezes não exerci esse posicionamento. Eu não me posicionei. Eu não encostei a minha canoa e falei, é aqui que eu fico. Eu flutuei. Eu deixei a corrente me levar. Muitas vezes eu agi assim. Muitas vezes a minha vida cristã esteve nessa condição, da terceira margem do rio. Muitas vezes os preceitos, os fundamentos, os valores me amedrontaram. Porque preceito, fundamento e valor, eles são contundentes. Eles às vezes apontam erro, nos batem. Preceitos, valores, conceitos, princípios nos batem muitas vezes. E por medo de apanhar, covardia, eu fiquei na canoa, na terceira margem. Só que estando na canoa, eu estou à mercê da correnteza. Eu estou à mercê da ideia dos outros. Eu não tenho autonomia. Entendeu, Léo? Eu não tenho autonomia. Eu vou. Acho uma coisa bonita ali, eu dou uma paradinha, assisto, ouço uma boa música, não estou dizendo que a boa música não é boa, estou dizendo que eu assisto, aquilo me entretém por algum tempo, me emociona, e pronto, eu continuo a correnteza. Uma ideia que às vezes flexibiliza os princípios, flexibiliza os conceitos e valores, eu vou com ela porque é bonitinha. Me foi apresentado por uma pessoa muito legal. Então eu olho para aquela pessoa e falo, olha, ele é muito legal. Então essa ideia, eu vou prestar atenção nela aqui e continuo na canoa. Continuo na terceira margem. Nas margens estão as escolhas concretas. Nas margens estão as posições tomadas. Nas margens estão as estacas e os fundamentos que eu devo me amarrar à minha canoa. Certo? Os preceitos, fundamentos e valores não são negociáveis nem flexíveis. Os mandamentos de Deus não têm flexibilização. Porque se eu flexibilizar preceito, valor, mandamento, eu estou à terceira margem do rio. Eu estou em cima dessa canoa. E também tem um texto muito conhecido da Bíblia, que a gente procura
pensar que ele não está falando com a gente. Está lá em Apocalipse 3,15. Apocalipse 3,15 fala da igreja de Laodiceia. Não se deve mais colocar a mão na boca e fazer o que eu fiz, né? A gente tá... Apocalipse 3,15 diz assim: eu conheço as tuas obras, que não és nem frio, nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. E no verso 16 diz assim: então, como és morno, e nem frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Sabe quem é o cristão que não é nem frio nem quente? É o que está à terceira margem do rio. É aquele que não toma posição. Deus fala assim: quem dera se fosse frio ou quente. Ou está do meu lado ou está do outro. Sabe por quê? Deus trabalha com um tipo de abordagem que a gente chama de maniqueísmo. O que é maniqueísmo? Dois lados bem claros são apresentados e você tem a possibilidade de escolher esses dois lados. Eles são bem claros. As duas margens estão bem claras. O certo e o errado, o bom e o ruim, luz e trevas. Não há um meio termo, não tem terceira margem. E existe uma corrente de pensamento nihilista dentro da minha igreja. Tá? Que diz o seguinte: não, valores são flexíveis, fundamentos são flexíveis, a margem, a gente pode movimentar, a margem não é flexível. Quem dera você fosse frio ou quente, mas você está em cima da canoa. E o que eu vou fazer contigo? Eu vou te alisar? Vou cantar uma cançãozinha bonitinha no seu ouvido? Não, eu vou te vomitar. Duro, né? Duro, né? Será que eu estou a ponto de causar tanto embrulho, tanto nojo em Deus que Ele quer me vomitar? Será que diante dos problemas, diante das pessoas que me levam a fazer coisas erradas, eu consigo fincar as estacas dos meus valores e dizer: não, isso eu não faço. Eu não abro mão desse preceito, eu não abro mão disso. Será que eu sou corajoso a ponto de fazer isso? De ser frio ou quente? Ou se eu ficar no morninho, está tudo bem. Você fala: mas Davi, eu sou falho, pecador. Não dá para mim então, né? Acabou. Estou na canoa e me ralei. Será que é isso? Bom, os dois lados, o maniqueísmo de Deus, ele nos dá a possibilidade de escolher. Isso é um dos atributos mais amorosos de Deus. Ele não te dá possibilidade de dúvida. Ele diz: é isso ou aquilo. Não é bom? Isso não é bom? Isso não é amoroso? Porque muita gente acha que isso é tirania, ditadura. Ó, você faz isso ou faz aquilo, senão salvo ou perdido. Acabou. Não, isso é amor. Isso é amor. Na expressão mais clara do que se pode dizer, Deus é amor. Davi foi um grande homem. A Bíblia descreve como um homem segundo o coração de quem? De Deus. Mas Davi era pecador, como eu sou, como você é. Davi sofreu de um grave problema na sua vida. Davi tinha compulsão sexual. Davi mandou matar uma pessoa para ficar com a mulher dele. Simplesmente porque ele olhou e quis aquela mulher. Davi teve mais de 20 filhos, com mulheres e concubinas. Deus aprovava isso? E o que aconteceu com Davi por conta disso? Você fala: mas ele escolheu o rei e foi segundo o coração de Deus. Em detrimento dos meus pecados, Deus me ama? Ele pode perdoar os meus pecados?
Ele pode me salvar mesmo eu sendo pecador? Sim. Ele não vai me tirar o pecado, ele vai tirar a culpa dele. Ele trouxe para ele. E se Davi se arrependeu e entregou, né, a sua culpa na cruz que viria adiante dele, Davi está salvo, como eu e você. Mas eu estou usando o exemplo de Davi porque para mostrar para você que em um certo momento, nesse ponto que a gente vai tratar aqui, Davi esteve na terceira margem do rio. Davi foi aquele pai que embarcou naquela canoa. Para a gente ver essa história, eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 13. Davi teve filhos, 2 Samuel, capítulo 13. A gente vai andar bastante pelo capítulo, tá bom? Davi teve filhos com muitas mulheres. Muitas. Então ele tinha essas pessoas, mais ou menos uns 20. Essas pessoas eram irmãos, né, meio irmãos, que a gente fala hoje, né, por parte de pai e tal, com mães diferentes. E um deles chamava-se Absalão, que dizem, a Bíblia diz que na época não havia homem mais bonito do que Absalão. Nós, Júnior, os homens bonitos, sabemos o que é essa coisa, né, de ser considerado. Porque as pessoas olham para a gente e só veem um homem bonito, não esquece que a gente tem conteúdo, né? Então eu até entendo Absalão. A diferença é que Absalão tinha muito cabelo, dizem que ele era muito cabeludo, né? Dizem que ele era o homem mais formoso, diz que onde ele andava, ele era um príncipe em toda a sua principesa, nem sei se tem essa palavra, era Absalão. Mas Davi também tinha outros filhos, e tinha um outro chamado Aminon. Aminon era meio deprimido. Acho que ele não era bonito igual o irmão, não sei, a Bíblia não diz. Mas ele era meio esquisito. E Aminon, ele acabou se apaixonando por uma mulher. Só que essa mulher, ela se chamava Tamar, e ela era sua irmã. Tamar era irmã de Absalão, e por parte de pai, de Davi, era irmã também de Aminon. E provavelmente, a mesma compulsão que movia Davi estava no seu filho Aminon. Aminon estava morrendo de paixão. Aquela paixão carnal, que depois de satisfeita ela morre, né? E Aminon ficou tão atormentado que no verso 5 e 7, não, perdão, nos versos 5, aí, versos 1 e 2, vamos lá. E sucedeu depois disso que Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã formosa, cujo nome era Tamar. E Aminon, o filho de Davi, a amava. Certo? Então eles eram irmãos. Verso 2. E Aminon ficou tão atormentado que caiu enfermo por causa de Tamar, da sua irmã Tamar, porquanto ela era virgem, e Aminon considerava difícil para ele fazer algo a ela. Falou, mas ela é virgem, ela é minha irmã, não vai rolar. Mas quando você está à terceira margem, você assiste o que está passando à margem. Quando você está flutuando na vida cristã, Satanás vai te indicar, vai te aproximar de pessoas que vão fazer você partir para a derrota. É óbvio que se você não está fundamentado, o outro lado, certo? A minha esposa falou um ditado uma vez para mim, não sei se eu vou conseguir repetir, ela falou assim, Deus e o diabo falando, né? Quem está do lado de Deus, quem está do lado do diabo, e tem os que estão em cima do muro. Aí o diabo fala, mas o muro é meu. Eu construí esse muro. Entenderam? Quem está do lado de Deus,
quem está do lado do diabo, e o que está em cima do muro. E o diabo fala, mas quem construiu esse muro fui eu. O muro é meu. Entendeu? Tem jeito da gente fugir do maniqueísmo de Deus? O certo e o errado? Se você está em cima do muro, você... E a influência foi de um cara chamado Jonadab, amigo. Sabe aquele amigão que você não devia ter? Que a sua mãe fala, não anda com esse infeliz e você gosta. Ele é seu amigo. Ele é seu amigo, ele é legal. Verso 5, diz assim, e Jonadab disse a ele, deita-te na tua cama e faz-te de enfermo. E quando teu pai vier para te ver, diz a ele, rogo-te que deixes Tamar, minha irmã, vir e me dar alimento, e preparar-me carne à minha vista, para que eu possa vê-la e comer da sua mão. Eu falei, pai, manda a minha irmã Tamar vir aqui cuidar de mim, que eu estou doentinho. Olha a conversa. E assim Aminon se deitou e se fez enfermo, e quando o rei veio para ver Aminon, disse ao rei, rogo-te que deixes Tamar, minha irmã, vir fazer 2 bolos à minha vista, para que eu possa comer da sua mão. E o que Davi fez? Ele veio perguntar, mas por quê? Você é um príncipe, filho. Você tem a mulher que você quiser para te servir. Por que tem que ser sua irmã? Davi não fez nada. Porque Davi estava na canoa, ele não estava nem aí com a família dele. Davi não estava preocupado com o que estava acontecendo na casa dele. Esse foi o maior erro de Davi. Verso 7. Então Davi enviou a casa a Tamar, dizendo, vai agora até a casa do seu irmão Aminon e prepara alimento para ele. E Tamar foi. Certo? E o que aconteceu? Verso 11. E quando ela os trouxe para ele comer, os bolos lá que ela cozinhou, ele a agarrou e disse a ela, vem te deitar comigo, minha irmã. E ela respondeu, não, meu irmão, não me forces, porque tal coisa não deve ser feita em Israel. Não faças essa loucura. Verso 14. Todavia ele não quis atentar à sua voz, mas sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Aminon violentou a sua irmã. Aos olhos, com o consentimento do pai Davi. Por quê? Onde estava Davi? Na canoa. Davi estava na canoa. As coisas estavam acontecendo com a sua família e ele não estava vendo. E se estivesse vendo também, melhor não me envolver com isso. Eu sou o rei, eu tenho coisas mais importantes para fazer. Melhor eu não cuidar da minha família, certo? Porque eu tenho meu trabalho, eu tenho que sustentar a minha família, eu tenho que trazer comida para dentro de casa. Então, eu deixo para a escola, eu deixo para a igreja, eu deixo para os amigos, eu deixo para minha mãe, para a avó da criança, deixo para eles. Eu vou terceirizar essa responsabilidade, porque eu tenho outras coisas importantes. Talvez seja esse o pensamento de Davi. Que engano. E aí, coitada, ela sai desesperada. No verso 15 diz o seguinte, então Aminon, quando acabou de fazer a coisa, ele já não estava mais apaixonado pela irmã. Então, verso 15, então Aminon sentiu por ela grande desprezo, odiou-a sobremaneira, de tal forma que o ódio com o qual a odiou foi maior do que o amor com que a amou. E Aminon disse a ela, levanta-te e vai-te. Então ele falou, some daqui agora. Já tive o que eu queria. Um monstro. Um monstro. Dentro da casa de Davi. E aquela moça não sabia o que fazer. Ela já não era mais virgem. Ela tinha sido... O crime que o irmão dela tinha cometido era passível de morte para ele. O estupro de uma irmã. E ela sai desesperada e vai para a casa do seu irmão, Absalão. Rasga suas vestes e o irmão fala, o que aconteceu? E ela conta. Absalão fica, como todos nós ficaríamos, indignado e odeia o seu irmão porque ele fez aquilo. Ele ajuda a irmã, que estava agora em desgraça, mas ele cria aquele ódio. E o pior, no verso 20, diz assim,
E Absalão, seu irmão, disse a ela: Aminon, teu irmão, esteve contigo, mas segura agora a tua paz, minha irmã. Fica tranquila. Ele é teu irmão, não te turbes com esta coisa. Assim Tamar permaneceu desolada na casa do seu irmão Absalão. Falou: deixa comigo. Foi o que Absalão falou para ela. Eu vou resolver isso aí. No verso 21. Mas quando o rei Davi ouviu todas essas coisas, ficou muito irado. E Absalão não falou nem bem nem mal contra o seu irmão Aminon. Ficou quietinho também. Absalão começou a planejar vingança. Davi ficou bravo, mas fez o quê? Nada. Nada. Davi não chamou Aminon à sua presença, Davi não mandou prender o Aminon, Davi não repreendeu o filho, Davi não fez nada. Ele só ficou irado. Quando nós estamos na terceira margem, algumas coisas podem até nos deixar tristes ou nos deixar indignados. Porém, a gente escolhe não se envolver. Melhor não falar aquilo para não causar impacto ou não causar dissabor entre mim e a pessoa, não causar nenhum tipo de... É melhor ficar quieto. E foi o que Davi fez. Que covarde. O homem mais corajoso da Bíblia, quando estava em família, era um covarde, um fracote. E era o homem que matou um gigante. Moleque matou um gigante. Não fez nada. Mas a omissão também é crime? A omissão pode nos levar a... Pode. Quando estamos na terceira margem, não queremos lidar com as coisas ruins. As coisas ruins advindas do pecado. Tentamos contemporizar e nos abster. A palavra é contemporizar. Relativizar. Existe um tipo de pensamento que se contrapõe ao pensamento maniqueísta de Deus, a abordagem maniqueísta de Deus, que é o niilismo. O niilismo é aquela ideia de que os valores, os fundamentos são flexíveis. A moral, ela se adapta à situação. Que nós devemos, por amor às pessoas, nos adaptar ao que elas fazem e não nos contrapor diretamente ao que está errado. É muito bonitinho, mas só nos leva à perdição. Os maiores pensadores nihilistas, por exemplo, Friedrich Nietzsche, morreu louco. Loucão. Vocês estão entendendo? Então, quando nós tentamos contemporizar, nos abster de lidar com o problema do pecado também, porque o problema do pecado não é pequeno a ponto da gente flexibilizar ele e dar um jeitinho. Por quê? É um grande conflito. Enorme, muito maior do que nós. Nós estamos inseridos nele, somos o objeto desse grande conflito. Não é uma briga pequena. Deus deu a sua vida por esse conflito. E a gente coloca ele num patamar de flexível, negociável. Vamos negociar o sábado, vamos negociar a mentira, vamos negociar o adultério, vamos flexibilizar. Não é bem assim. Vamos conversar sobre o assunto. Bem-aventurado é o que lê, o que ouve a profecia, não é aquele que discute ela. Não é isso. Entenderam? Davi não faz nada. A omissão também é crime. Bom, consequências desastrosas. Verso 24. Então disse Absalão. Perdão, um pouquinho antes, deixa eu contar o contexto, daí a gente vai para o texto. Ele diz o seguinte: pai, passa um bom tempo, vem aí, eu vou fazer uma festa. É a época da tosquia das ovelhas. Traga todos os meus irmãos, eu quero que o senhor venha na minha casa, a gente vai reunir todo mundo. Era a chance de Davi se reunir com a sua família, sair da canoa e dar as cartas. Vamos resolver isso aqui. Vamos punir, se tiver que punir, vamos fazer o que tem que fazer.
Venha, pai, vamos. Aí Davi, com aquela desculpinha esfarrapada, sabe aquela desculpinha amarelada? Ah, meu filho, a gente não quer dar despesa para você. É muita gente. Ele falou, não, pai, faço questão. Vem, traz todo mundo. Até meu irmão Aminon, aquele. Absalão convidando todo mundo para a casa dele. No verso 24 diz assim, o pai falou que não ia, ele diz, então disse Absalão, se não, rogo-te, deixa que o meu irmão Aminon venha conosco. E o rei disse, por que ele deveria ir contigo? Verso 24. Perdão, verso 26, falei errado. Verso 26. Tá? Por que ele deveria... Davi ficou desconfiado, não é não? Por que você está chamando o seu irmão Aminon? O que você está querendo? Não era a hora dele falar, Absalão, ele já tinha entendido. Davi não era bobo. Absalão, não vai fazer o que você está pensando em fazer. Eu vou cuidar disso. Eu sou o rei, eu sou teu pai. Fica quietinho aí. E era disso que Absalão estava precisando. De um pai. Ele não precisava de um rei. Que estava lá no trono dele, se abstendo de agir com a sua própria família. Lutando com tudo quanto é filisteu e se abstendo de lidar com a própria família. Então, eu marquei verso 24, mas é verso 26. E ele chama o pai e os irmãos, Davi continua na canoa. Absalão deixa claro suas intenções. Porque quando ele fala que traz os meus irmãos, inclusive Aminon, ele está deixando claro que ele queria fazer alguma coisa com Aminon. Claríssimo. Absalão estava pedindo socorro. Ele falando, pai, não deixa eu fazer isso. Vem o senhor também. Porque se Davi estivesse lá, ele não ia ter coragem de fazer o que ele fez. Mas ele fez. Por quê? Bom, verso 28. Ora, Absalão havia ordenado aos seus servos, dizendo, marcai, pois, quando o coração de Aminon estiver alegre com vinho, ou seja, quando ele tiver bebido bastante, certo? E quando eu vos disser, feri Aminon, e então matai-o, não tem mais. Não vou, ordenei eu, sede corajosos e sede valentes. Ele arquitetou o assassinato do irmão. Ele falou, quando ele beber, vocês vão lá e matem. Mas matar um príncipe? O senhor está louco? Ele falou, eu que estou mandando. Deixa comigo. A responsabilidade é minha. Quando nós estamos na terceira margem, certo? Nós temos tempo para pensar, arquitetar o pecado. Porque nós não estamos envolvidos nem com A, nem com B. Nós não estamos trabalhando para Deus, nós não estamos dando estudos bíblicos, nós não estamos cuidando da nossa família, nós não estamos aprendendo e ensinando, nós estamos com tempo. A nossa mente está vazia, porque eu estou na terceira margem. E tem um ditado brasileiro, eu acho que é brasileiro, diz que mente vazia é oficina de quem? Absalão também estava na terceira margem, na sua terceira margem. Um homem bonito, um príncipe, tinha tudo para ser o máximo. Mas ele mata o seu irmão. Ou seja, um estupro e um assassinato na família de Davi, por conta de quê? Davi está na terceira margem. Davi está flutuando enquanto as coisas estão acontecendo ao seu redor. Bom, deixa eu andar um pouquinho com a história. Não dá para ler todos os textos aqui que eu separei. O que acontece? Absalão vai fugir. Vai para umas terras ao norte. As pessoas gostam muito de Absalão. Ele devia ser aquele cara boa conversa, bom papo, festeiro. Ele fez uma festa, o irmão dele, que era inimigo dele, foi. Só para você ter uma ideia, como Absalão era atraente, bonito, forte. Vocês entenderam? Então, para onde ele ia, as pessoas cercavam ele. E Absalão vai, então, fica 3 anos sem... E nesses 3 anos, o que Davi fez para resolver a situação do filho
estuprador, que já estava morto, não tinha como resolver, e do filho assassino. Nada. Davi foi buscar o filho? Davi foi, ele sabia onde Davi estava, onde Absalão estava. Ele sabia onde Absalão estava. Ele foi atrás de Absalão? Não. Continuou na canoa. Ele não foi atrás do filho. 3 anos se passaram. E aí, Absalão pede para Davi uma audiência. Certo? E, depois de 3 anos, eles aconselham, recebe teu filho. Fala com o moço. Certo? Conversa com ele. Tá? E Davi tinha muito pesar pelo que tinha acontecido. Ele sentiu o que tinha acontecido. E ele resolve receber o filho. Quando o filho chega à presença do pai, 3 anos depois do assassinato, era a hora de Davi, vem cá, meu filho, vamos conversar. Vem cá, meu filho, senta aqui. O que Davi faz? Davi dá um beijo em Absalão e manda ele embora. Davi beija Absalão e fala, tchau, filho. Tipo, você está perdoado. Era isso que Absalão precisava? Era de um beijo? Porque quando nós flexibilizamos as coisas, as pessoas precisam de um conselho bom, as pessoas precisam de um estudo bíblico bem dado, as pessoas precisam de um conselho contra o pecado, de uma admoestação. E sabe o que eu faço? Dou um beijinho na pessoa. Que é tudo que ela não está precisando naquele momento. É tudo que você não está precisando, é de um beijinho. Não estou dizendo que o beijinho é ruim. Estou dizendo que o afeto, o acariciar alguém é ruim. Mas não é tudo. E às vezes não é o que a pessoa está precisando. É o mesmo que uma pessoa tipo de comida e você dá um cobertor. Mas eu estou fazendo bem. Eu estou dando um cobertor para a pessoa, mas ela não está com frio, ela está com fome. E foi o que Davi fez com o seu filho. Deu uma beijoca nele. Pronto. Achou que isso tudo ia resolver. Ele achou que isso ia resolver a contenda. Absalão ficou mais irado, agora irado contra o pai, parte para Israel, para o norte, né? E vai arregimentar um exército para tirar seu pai do poder. Estupro, assassinato e agora guerra entre pai e filho. Por quê? Omissão, terceira margem. Não me envolvo, eu flexibilizo, eu contemporizo. Entendeu? Agora a guerra. E a guerra vai ser enorme. Os capítulos 14 e 15 vão descrever a guerra. A gente, infelizmente, não tem tempo de falar sobre tudo isso. Ele entra em guerra com o pai. No capítulo 15 tem um verso muito interessante. Esse eu queria ver com vocês. No capítulo 15, um pouquinho para frente aí. Nos versos 13 e 14 diz assim: e ali chegou um mensageiro a Davi dizendo, os corações dos homens de Israel estão com Absalão. A galera lá está fechando com Absalão, viu? Ele tem um exército contra você. Davi fica desesperado porque é seu filho e ele não quer entrar em guerra com o filho. Olha o que ele fala no verso seguinte. E Davi disse a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, pois de outra sorte não escaparemos de Absalão. Apressai-vos para partir, para que ele não nos alcance subitamente e traga o mal sobre nós, e fira a cidade com fio de espada. Sabe o que ele falou? Melhor correr, melhor fugir. Porque quando eu estou na terceira margem, eu viro um covarde. Davi tinha enfrentado leão, urso, um gigante. Ele era um garoto. Agora ele fugia do seu filho. A terceira margem transforma você num banana. Porque você não tem fundamentos, você não tem aonde se segurar. Ele tinha um exército, ele podia ir contra o filho. E ele ainda fala, não matem meu filho, tá? Guerreiem lá, mas poupem o rapaz, é meu filho.
Não estou dizendo que Davi não tinha amor por Absalão, mas ele não tinha a ação de amor que Absalão precisava. Por isso agora Davi estava nessa situação. Davi estava nessa situação. Absalão vai entrar em guerra, a ordem era para não matar, mas tem um lá que, por amor a Davi, resolve descumprir a ordem de Davi e faz o quê? No capítulo 18, um pouquinho para frente aí, no verso 14, diz assim: e Absalão e todos os homens de Israel disseram, desculpa, estou lendo errado. E então disse Joabe: não posso esperar mais aqui contigo. E ele tomou 3 dardos em sua mão e atravessou com eles o coração de Absalão, enquanto ele estava ainda vivo no meio do carvalho. Absalão sai fugindo com seu cavalo, numa ação de guerra, cabelo grande, ele se enrosca num galho de árvore lá, e o cabelo dele acaba se enrolando. Está vendo como ser cabeludo às vezes dá problema? Yes. E eu estou com crise desse negócio de cabelo, gente, é isso. E ele se enrola lá no cabelo e tal. De repente, o Joabe lá atravessa Absalão com os dardos. Nesse momento, Davi viu a extensão do mal que ele fez para si e para sua família. A extensão do que... A Bíblia fala que Davi e toda a casa choraram amargamente. Davi chorou amargamente. Por quê? Porque ele precisava ele podia ter feito alguma coisa, mas ele não fez. Absalão precisava de um pai que não estivesse na terceira margem. Cristão, você aí, esteja à margem certa. Não é difícil você escolher. Difícil é estar na margem o tempo todo. Fundamente-se em Cristo. Ele falou, eu sou pedra. O fundamento, ele não se descreveu como alguma coisa que flutua no rio. Ele disse, eu sou pedra, eu sou fixo. Eu sou fundamento. Amarra sua canoa em mim. Não fique flutuando. Não deixe as correntes, os pensamentos, as pessoas que você ama, às vezes, te colocarem na canoa à terceira margem do rio. Não vá a favor da correnteza. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não seja conivente com o pecado. Seja amoroso com o pecador. A ponto de ajudá-lo a sair do pecado, fazendo o que for preciso. Muitas vezes, sendo incisivo, contundente, briguento, chamando o pecado pelo nome. Não seja covarde. Não se abstenha. Ame o pecador tanto que faça você se comprometer com a salvação dele, não com o pecado dele. Não se comprometa com o pecado de ninguém, se comprometa com a salvação dos outros. É isso que Deus quer de você. É por isso que ele olhou e falou assim, é seu semelhante. Ele está na mesma condição de você. Ele é carente da mesma graça, misericórdia, e vai para o mesmo céu, ou vai se perder. Igualzinho você é passível de tudo isso. Ele é igual a você. Se compadeça dele como pecador, como você quer que Deus se compadeça de você. Não é assim que você ora no Pai Nosso? Não é? Senhor, faça comigo o que eu quero, do mesmo jeito que eu faço com os outros. Não é assim que a gente ora? Né? Venha a nosso terreno, seja feita a tua vontade. Não é? Senhor, faça comigo do mesmo jeito que eu faço com o outro. Me ame como eu amo o outro. Só que tem o outro lado da moeda. Se eu não amo o outro, eu estou pedindo para Deus não me amar também. Se eu não faço pelo outro, eu estou pedindo para Deus não fazer por mim também. A cidade santa tem um rio. Só que ninguém te convida a flutuar nesse rio. Te convida a beber da água desse rio. Porque a vida é simbolizada por uma árvore, não é isso? E a árvore tem raiz, a árvore tem fundamento, ela não sai dali. Portanto, a vida eterna não está fundamentada na terceira margem, ela está fundamentada na árvore que está à margem.
ela está fundamentada em Jesus Cristo, no processo de salvação que Ele propõe para mim e para você. É isso que você tem que fincar a sua estaca. Não tenha medo, não seja covarde. Saia da terceira margem. Amarre a sua canoa. Se comprometa. Se suje. Se machuque. Ninguém tira ninguém da lama sem se sujar um pouco também. Amigos, a terceira margem é a pior situação que um cristão pode estar. Que nós possamos ter a clareza de que a árvore da vida está fundamentada, enraizada no amor que Cristo tem por nós, que Deus teve por nós, o nosso Criador. E é nele que nós devemos nos fundamentar. Espero que tenha sido para vocês, essa história, uma lição como foi para mim. Em nome de Jesus, amém. Vamos nos levantar então para orar? Grandioso Deus, nosso Pai que está no céu, muito obrigado. Obrigado porque mais uma vez nós estamos em sua casa e porque mais uma vez nós podemos render a Ti um culto de louvor e adoração. Gratos também porque nós conseguimos ver no plano de salvação exposto a nós o Teu amor. O Senhor nos deixa claro o lado que o Senhor quer que nós estejamos. Que nós estejamos prontos a tomar partido, a tomar decisões ao Teu lado. Que nós estejamos prontos a nos fundamentar em Cristo. Que nós estejamos prontos a nos salvar e a salvar os outros. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Somos miseráveis pecadores, não merecedores de nada. Graça, misericórdia, vem tudo mediante o Teu amor, amor demonstrado na cruz, quando o Senhor morreu por nós. E que nós, confiantes nesse sacrifício de Cristo, possamos alcançar a salvação. É o que queremos, é o que pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém.